Ministério Público teve essa feliz iniciativa de pensar um pouco além dos casos criminais concretos e apresentar uma proposta legislativa ao Congresso para aprimorar o nosso sistema de justiça, e realmente foi uma ideia muito feliz, permitindo que nós pensemos em ir adiante e não ir para trás. Mas, afinal, por que as 10 medidas? Eu fico numa posição um pouco delicada, porque eu sou juiz do caso envolvendo lá os crimes na Petrobras e não tenho total liberdade de falar sobre esses crimes. Mas, como são várias ações penais, vários desses casos já foram julgados, então eu posso fazer algumas reflexões em cima desses casos já julgados, pelo menos. A corrupção existe em qualquer lugar do mundo, né? Seja nos países mais desenvolvidos, seja nos desenvolvidos, seja na Dinamarca, seja em Zimbábue, seja no Brasil. O que, no entanto, esse caso revelou, considerando pelo menos as sentenças já prolatadas, é que a corrupção, no âmbito dos contratos da Petrobras, ela havia se tornado, e aí eu tenho utilizado uma expressão que não é minha, mas me apropriei dela, que é uma corrupção sistêmica. Ou seja, a corrupção não mais como um ato isolado no tempo e espaço, mas a corrupção como uma prática naturalizada. Não é que acontecia uma ou outra vez, mas, ao contrário, a regra do jogo, e várias testemunhas que puseram no processo utilizaram essa expressão, a regra do jogo era que se pagava propina nos contratos da Petrobras. A investigação, em algumas situações, transcendeu um pouco a Petrobras, mas também se verificou que outras searas da administração pública havia indicativos de que a corrupção havia se tornado sistêmica. Então, por exemplo, por questões circunstanciais, foram investigados alguns contratos de publicidade da Caixa Econômica e ali também verificado aquela prática da corrupção como uma regra e não propriamente como uma exceção. Parte do caso do desenvolvimento das investigações envolvendo, por exemplo, a eletronuclear, nós tivemos que mandar para o Rio de Janeiro, e recentemente até veio a notícia de que o juiz que recebeu muito velozmente conduziu o caso e prolatou a sentença, e também verificado nos contratos lá de construção de Angra 3 a cobrança da propina como uma regra. E abstraindo do caso da Petrobras, nós assistimos quase todo dia nos noticiários jornalísticos informações sobre operações aqui e acolá da Polícia Federal, não necessariamente envolvendo somente a esfera federal, mas nos quais se apuram graves crimes de corrupção. Pois bem, considerando tudo isso, acho que é possível nós afirmarmos que há realmente indicativos de que a situação não está muito positiva. Longe de dizer que todos são corruptos, muito pelo contrário, e aqui eu não me refiro somente à classe política. Mas é forçoso reconhecer que a corrupção alcançou uma dimensão extraordinária no Brasil. E diante desse quadro, diante desse diagnóstico, pensar o que nós vamos fazer a respeito disso. Muito natural que se pretenda que nos processos judiciais, nos casos concretos, se tenha uma aplicação mais rigorosa da lei, o que é que tem sido aparentemente sido feito. Mas é preciso, acho que ir além e se pensar em melhorar o nosso sistema para que nós possamos superar esse quadro. Ou seja, nós precisamos de reformas mais amplas, nós precisamos de uma agenda de reformas, nós precisamos de reformas gerais. Até o momento, o que se observa, que mesmo no que se refere a reformas gerais, as iniciativas principais têm vindo do Judiciário. Então vamos citar especialmente duas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ano passado, acabou entendendo que as doações eleitorais das pessoas jurídicas
na forma como estavam reguladas na legislação, elas eram inconstitucionais. Proibiu a doação de pessoas jurídicas. Sei que tem muita gente que criticou o Supremo Tribunal Federal pela decisão, por entender que a decisão foi muito ampla. Mas o fato é que a legislação anterior, que foi invalidada, ela estabelecia algumas restrições de doações de pessoas jurídicas, mas eram muito tímidas. Nada impedia, por exemplo, que uma empresa tomasse um empréstimo bilionário no BNDES e no dia seguinte realizasse uma doação a um agente político ou um partido político que eventualmente pudesse ter ajudado nessa tramitação. Diante dessa timidez das restrições da lei, o Supremo Tribunal Federal optou por uma proibição geral, sem prejuízo, eventualmente, de que isso possa ser discutido novamente, mas me parece que admitir doações por empresas com contratos com o poder público realmente é algo temerário, né? Porque se abre aí uma porta grande para eventuais relações espúrias. Do outro lado, o Supremo Tribunal Federal, desse ano, tomou decisões importantes relativamente à justiça criminal, ao sistema de justiça criminal, dizendo que a partir de uma condenação por uma corte de apelação, se pode executar a pena independentemente dos recursos aos tribunais superiores. Claro que se apresentado um recurso aos tribunais superiores que seja plausível, pode o Tribunal Superior proferir uma decisão suspendendo provisoriamente o julgado. O problema é que a regra anterior, que tinha que se esperar o último julgamento, favorecia dentro do nosso sistema generosas possibilidades de recurso e generosas regras de prescrição, que o caso fosse internizado. E como foi dito aqui pelo Procurador da República, o Dr. Deltan, que casos criminais nos quais a prova era retumbante contra o acusado, virassem na prática pó por questões meramente formais. Agora, embora essas decisões do Supremo Tribunal Federal sejam dignas de todos os elogios possíveis, o que ainda nos falta é uma reação mais incisiva por parte das demais instituições. E o campo próprio, o melhor fórum para essas discussões e para vir essas reformas, é exatamente o Congresso Nacional. Daí porque vi com muito bons olhos, não só a iniciativa do Ministério Público, mas o fato de que a Câmara, nesse segundo semestre, realmente tomou para si essa tarefa de examinar e deliberar sobre esse projeto das 10 medidas. Não vou discutir uma a uma essas propostas, porque eu me alongaria muito, mas eu já falei publicamente, as medidas são relevantes, podem ser discutíveis em alguns aspectos, certo? Mas se aprovadas, elas têm um ganho, elas geram um ganho intrínseco, por óbvio, são medidas boas, vão melhorar o nosso sistema de justiça criminal, mas o fato mais importante é que, se aprovadas, isso é uma sinalização importante por parte do Congresso Nacional. As pessoas precisam ter fé nas suas instituições democráticas. E diante de um contexto dessa espécie, o que é natural esperar é uma ação legislativa no sentido de aprovar medidas que nos auxiliem a superar esse quadro de corrupção sistêmica. Em outras palavras, e sem querer ser aqui maniqueísta ou coisa que o valha, é o Congresso demonstrar de que lado que ele se encontra nessa equação. Por isso, eu acho extremamente importante. É isso aí, Acorda, Congresso! Por isso que eu acho extremamente importante essa iniciativa, e por isso que eu felicito a comissão aqui presente, em todo o trabalho que vem sendo realizado, para discutir essas medidas. E eu tenho a fé, acredito que, espero que, evidentemente, não esteja enganado, que a comissão vai aprovar essas 10 medidas, se não em sua integralidade,
em sua maioria. Tá? Se eventualmente tiver alguma medida ou outra mais polêmica que entenderem que pode prejudicar a aprovação do todo, se for o caso, né? Então, eu vi que foi feita toda uma polêmica em cima de validação de provas ilícitas colhidas de boa fé. Realmente é um tema delicado. Eu, quando imaginei essa situação, imaginei uma situação bem prosaica. Por exemplo, um policial pode fazer uma busca e apreensão sem mandado judicial, se ele acredita que existe uma situação de flagrante delito em determinada residência. Eu imaginei, por exemplo, um policial que se engana numa avaliação de circunstâncias e realiza aquela busca, e pelo fato de ter se enganado, a busca seria ilegal, mas